certa forma, isso já está virando consenso no PSOL, não só no PSOL, praticamente no país começa a haver consenso de que se esgotou o ciclo de domínio do PT, né, e de capacidade do PT de controlar o movimento de massas no Brasil. Alguns fazem a leitura de que se esgotou o modelo econômico que o PT defendeu ao longo dos últimos 12, 13 anos. Esse é um debate importante, porque diz respeito a que tipo de desenvolvimento o Brasil pode ter. Discutir um balanço do modelo do PT é também discutir quais são as hipóteses, quais são as possibilidades que tem de desenvolvimento nacional. Porque, de fato... Alô? Sim. O negócio não está aqui dentro que eu falo. Alô? Vou falando igual. Então, fazer um balanço desse modelo do PT tem muita importância. Porque o PT apostou num desenvolvimento do capitalismo brasileiro. E essa aposta foi digamos, a aposta mais cuja o papel do Estado foi mais destacado. Se nós pegarmos a experiência do Fernando Henrique, ou antes do Fernando Henrique e do Collor, o Estado brasileiro, a essência do modelo era só, o discurso era mais neoliberal. O PT não fez o discurso do neoliberalismo. Não, ao contrário, o PT dizia que estava aplicando outro modelo. Mas eles nunca negaram que o modelo que eles aplicavam também era um modelo capitalista. E eles centralmente faziam com que o Estado brasileiro, sobretudo através dos fundos públicos, BNDES, bancos públicos, financiasse investimentos privados de grandes empresas capitalistas, cujo objetivo deles era de fazer com que essas empresas capitalistas entrassem cada vez mais no mercado mundial. E esse modelo está, nós estamos agora por uma série de razões, mas a principal delas é de que nós temos uma crise do capitalismo em nível mundial, e o capitalismo não tem como funcionar sem crises, é da essência do capitalismo ter crises. Então agora, que é um momento de baixo, desde 2008 o capitalismo tem uma crise mundial, mas essa crise mundial do capitalismo está batendo muito mais no Brasil desde 2011. Então, desde 2011 começou a estagnação econômica no Brasil. Eles tentaram evitar que a crise se desenvolvesse com mais força. Então, o PT represou preços da energia, represou preços de todo tipo bem, o preço da gasolina também foi represado. Eles tentaram evitar que a crise chegasse antes da eleição. A crise foi chegando, igual em 2014, mas o PT conseguiu igual ganhar a eleição, e a Dilma, para ganhar a eleição, ainda fez um discurso no segundo turno, que uma parte grande dos que votaram na Dilma, votaram nela porque ela fazia um discurso mais pesado contra o neoliberalismo, contra o Aécio, dizendo que o Aécio ia fazer o jogo dos banqueiros. Isso tudo desmoronou. A crise se desnudou, a crise econômica já estava evidente e ela ficou desnudada logo depois da eleição, e as medidas que o PT adotou no governo e que a Dilma adotou no governo também foram evidentemente as medidas que o Aécio adotaria. Todo mundo sabe disso. Não é à toa que eles colocaram o Joaquim Levy de ministro da Fazenda. O Joaquim Levy, esse é um cara que era o operador do Bradesco. Eles tentaram primeiro colocar no Ministério da Fazenda o próprio presidente do Bradesco, que é um cara muito inteligente, por isso que não aceitou o ministério. Então, ele botou o funcionário dele como ministro. Para que ele ia ser o ministro, se ele podia botar o funcionário dele de ministro? Então, ele botou o funcionário dele de ministro, e o funcionário do Bradesco é o chefe da economia brasileira hoje.
Então, é evidente que a política econômica está a serviço dos bancos. Né? O chefe do Bradesco era o ministro da Fazenda e ele botou o secretário, o funcionário dele para administrar, e o Joaquim Levy é um sujeito do capital financeiro. Então, o Brasil, toda a economia brasileira sempre foi assim. O Lula não rompeu com isso. O Lula não rompeu com isso, só que às vezes o governo conseguia distribuir um pouco a renda na margem, permitindo que igual os ricos ficassem mais ricos, mas alguma distribuição de renda na margem acontecesse. Maravilha, grande. Obrigado. Então, nós temos que fazer uma discussão do pessoal entre nós. É muito importante nós discutirmos a fundo esse balanço, né? O balanço da experiência do PT, o balanço e a política atual do governo, o que o governo está fazendo agora, as medidas provisórias, a terceirização, o acordo com o PMDB, porque isso do Levy tem um peso enorme, porque o PT ganha em 2014, a Dilma consegue a reeleição, vem a crise de modo mais evidente, as medidas antipopulares aparecem e, além do mais, aparece a Lava Jato com mais força. Vocês se lembram que o escândalo da Petrobras, nós já falávamos dele durante a campanha. Eu como candidato a governador, eu tive a oportunidade de falar do escândalo da Petrobras para o PP e para o Tarso, né? Que já aparecia o Ciro Nogueira, aparecia o João Vacari, mas não estourou a Lava Jato antes da eleição. A Lava Jato veio depois. Então juntou crise econômica, medidas antipopular e Lava Jato. O Brasil explodiu de descontentamento. E na operação do descontentamento, cuja expressão máxima foi 15 de março, houve uma política de um setor burguês grande que foi tratar de canalizar o descontentamento para uma opção burguesa. Porque de onde nós tínhamos vindo antes de 2014? Nós tínhamos vindo antes de 2014 do levante de junho. Aliás, em Caxias, o levante de junho foi fortíssimo, né? Foi muito forte o levante de Caxias. Nós viemos do levante de junho. A eleição canalizou para um processo mais institucional, de um jeito ou outro, mesmo com a eleição sendo uma expressão distorcida da realidade. Na eleição se expressou um pouco aquele fervor de junho, se expressou pouco, mas se expressou nos votos da Marina, embora a Marina fosse moderada. Quem votou na Marina, uma parte dos que votaram para tentar rejeitar a política tal como estava. Se expressou nos votos nulos e nos votos brancos. No segundo turno, um terço, a Dilma teve um terço, o Aécio teve um terço, e voto nulo e branco foi um terço também. Apesar de toda a polarização do segundo turno, teve 30% que não votou em ninguém. E durante a campanha se expressou no voto da Luciana, e sobretudo na campanha da Luciana. Menos nos votos e mais na campanha. Porque a campanha da Luciana, sobretudo na reta final, foi uma campanha onde as pessoas se empolgaram. E atualmente, para falar do presente imediato, né, a Luciana, onde vai, tem um apoio enorme. O apoio da Luciana agora é muito superior ao apoio da eleição. Mas junho, então, se expressou um pouco na eleição. A burguesia brasileira, classe dominante, aí a Rede Globo como carro-chefe, digamos, já que a gente não pode dizer que os partidos políticos da burguesia são grandes máquinas de pensar e aplicar grandes políticas, porque são partidos que estão muito em crise, então tem pouca, às vezes a capacidade deles é menor de operar políticas, embora também opere, né? Eu acho que o principal chefe deles ainda é o Fernando Henrique, né? É o cara mais estrategista da burguesia. Mas a Rede Globo é um partido político. A Rede Globo atua como partido político. Diante do descontentamento pós-eleitoral, eles jogaram para evitar um novo junho. Eles não podiam aceitar um novo junho de 2013. Porque se viesse um novo junho de 2013, que não ia vir imediatamente, né, se a burguesia não operasse politicamente, as contradições iam ir se acumulando a tal ponto que nós teríamos outra explosão.
E outra explosão com o peso da esquerda maior do que junho. Embora em junho, então o governo do PT ainda ficou mais na defensiva, a tal ponto que aí o Lula entrou com a Operação Salvamento, e foi o Lula que fez a Operação Salvamento, de fazer aliança com o PMDB. A tal ponto que nós tivemos, pela primeira vez depois de muitos anos, na verdade, um peso enorme no Congresso. O Eduardo Cunha praticamente virou primeiro-ministro. E a disputa passou a ser entre o Renan e o Eduardo Cunha, mas o PMDB com um peso tão grande no governo, que o Temer passou a ser o articulador político, e que teve em alguns momentos, inclusive, que o PT ficou tão constrangido, que o PT, em alguns momentos, dizia, não, nós estamos votando contra o governo. Ou, agora não, agora vocês podem ver que o PT está se normalizando de novo, porque o PMDB não vai querer votar sozinho medidas impopulares. Então o PMDB, por mais poder que tenha, ele avisa o PT e diz, não, vocês vão votar conosco. E eles fecharam a questão na votação para dificultar a questão do desemprego, do seguro-desemprego, e votaram a questão também, fecharam a questão na votação das pensões. Né? Então, as medidas provisórias. A terceirização, que é uma questão que está mais em aberto. Porque a terceirização já foi demais. A burguesia nem queria tanto. Porque a terceirização entrou como uma... Na verdade, o que está acontecendo, que eu acho que é importante nós termos presente, há um ajuste econômico. O que a burguesia quer é o ajuste econômico. O que é o ajuste econômico? A essência do ajuste econômico. Eles falam que tem que ter o superávit, né? Coisas que o povo não entende nada disso, é uma tragédia. Porque, na verdade, o superávit é a expressão do dinheiro economizado para garantir o pagamento dos bancos, para garantir os títulos da dívida pública. Os que são chamados credores do Brasil, que são as famílias mais ricas que detêm os títulos da dívida pública. Em geral, esses títulos da dívida pública estão na propriedade dos bancos, portanto, todo o dinheiro economizado, tal de superávit primário, é para garantir o pagamento da dívida pública e fazer com que haja a ideia de que o Brasil está com a economia estável, porque ninguém vai ficar sem receber o seu rico dinheirinho e os seus juros cada vez mais altos. No Brasil, além do mais, os juros são altos. Mas isso aí é só uma expressão. O ajuste mesmo, o que pega mesmo, é arroxo salarial, é a diminuição da renda. Quando eles falam em produtividade, estão sempre dizendo que querem aumentar a produtividade. A essência disso é reduzir salário. E, para reduzir salários, do ponto de vista da lógica burguesa, é importante aumentar o desemprego. E aumentando o desemprego, então, obviamente, que as pessoas aceitam trabalhar por um salário menor. E esse é o grande jogo que está em curso. E nisso, o plano econômico do governo e da burguesia está avançando bastante. A redução de salário já, nos últimos 6 meses, foi bastante acentuada. Eles reduziram bastante o salário. E estão aumentando o desemprego. Eles vão aumentar mais o desemprego para não ter pressão. Então aí a inflação pode baixar. Porque a inflação também é um mecanismo para roubar o trabalhador. Se o cara tem um salário X e os preços sobem, é evidente que em termos nominais vai seguir sendo X, mas em termos reais tu vai poder comprar menos se tem inflação. Agora, a inflação não precisa se elevar tanto se tu ficar mais tempo com o salário reduzido. Agora o Sartori aplicou o plano do Sartori para o Estado, é reajuste zero para o funcionalismo público estadual. 1 único centavo de aumento. Quer dizer, vai ter inflação, pode ser 6, 7, 8, 10, mas não vai ter aumento. Então, o ano seguinte não precisa ter tanta inflação, porque eles já roubaram 7, 10% do salário. Então a pressão sobre os preços evidentemente é menor. Isso é o ajuste. O ajuste é, portanto, diminuir a capacidade de uma grande parte da classe trabalhadora de consumir e concentrar mais a economia na mão de poucos. Né? Aí eles veem se vão conseguir sair da crise num maior ou menor tempo. A grande questão é que o capitalismo de conjunto não está conseguindo sair da crise, apesar de estar arrochando o salário dos trabalhadores no mundo inteiro já faz algum tempo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é o país talvez mais forte do mundo, faz bastante tempo que tem redução de salário real e mesmo assim o crescimento dos Estados Unidos tem sido pequeno. Da Europa, faz muito tempo que os salários estão sendo reduzidos, que os salários indiretos estão sendo reduzidos, benefícios sociais. Na Europa há uma recessão já de muito tempo e mesmo assim a Europa não consegue decolar. O nosso país sendo mais atrasado, é
provável que tenha também muitas dificuldades de superar a crise. Então, ninguém sabe exatamente quando o Brasil vai voltar a ter crescimento. E todo mundo, mais ou menos, tem uma certa ideia, todo mundo que eu digo são os próprios economistas da burguesia, de que mesmo quando tiver crescimento, vai ser um crescimento muito menor do que os crescimentos que nós tivemos nos últimos anos. Bem, há um quadro que eu queria apontar, portanto, que é um quadro de crise mais ou menos crônica. Nós vamos ter uma situação onde a burguesia vai seguir fazendo os trabalhadores pagar, vai tentar empurrar a crise para ser paga pelos trabalhadores. E essa contradição está fazendo com que haja um processo de reação forte. Então, nós, depois daquele 15 de março, que foi uma manifestação onde a direita acabou tendo muito mais protagonismo, por esse nível de manipulação que a Globo, inclusive, atuou, eles vieram com a terceirização, e aí até mesmo as centrais sindicais organizadas e mais ligadas ao governo tiveram que se mexer, a ponto que nós tivemos, no dia 15 de abril, daí não no 15 de março, no 15 de março foi uma ação que a burguesia atuou com muita força, que conseguiu manipular, e se teve... Bem, foi tão escandaloso o 15 de março que a Polícia Militar em São Paulo deu 1 milhão de pessoas nas ruas e a Folha de São Paulo deu 200 mil. Então, a Polícia Militar colocando um número... A Polícia Militar, qualquer um que já participou de manifestação sabe que a Polícia Militar sempre coloca para baixo. Essa manifestação de São Paulo foi a primeira vez em não sei quantos anos, mas mesmo que a Polícia Militar tenha manipulado, o fato é que foi muita gente. Porque o descontentamento era muito grande, segue muito grande. E é um descontentamento que pega, que é meio generalizado. E tem, pela primeira vez, depois de 50 anos, a direita entrou. A tal ponto que ficou dentro das pessoas que se reivindicam de esquerda, e aí os petistas, sobretudo, atuando com muita força, PCdoB atuando com muita força, a ideia de que, olha, é um terror, está vindo golpe, está vindo impeachment, agora vão passar por cima de nós. Deram uma ideia de pânico para quem é de esquerda, como se, bem, vocês viram que isso se acalmou, né? Que isso saiu da pauta. E nós colocamos muitas vezes que não era essa uma pauta real. Nós escrevemos sobre isso, porque nós tínhamos a convicção de que o movimento que a burguesia fez, é óbvio que não dava para descartar 100% que o processo podia perder o controle, mas o movimento consciente que a burguesia fez foi, vamos botar um pouco o povo na rua, para deixar esses caras ainda mais pressionados e para eles não hesitarem em fazer o que nós estamos dizendo que deve ser feito. E eles fazendo direitinho o que nós estamos dizendo que deve ser feito, nós permitimos que eles governem. E aí vocês viram o que aconteceu. Foi as MPs, foi a terceirização, foi o Eduardo Cunha, foi o Renan Calheiros, foi o Lula indo. O PMDB ganhou força. E quando o PMDB ganha força, a própria Rede Globo passou a botar o Eduardo Cunha como um grande líder, o Renan Calheiros como um grande líder, a Dilma como só uma marionete. Eles deixaram, vamos deixar o PT sangrar, e quem sabe a contradição que seguiu existindo e que segue existindo é que ainda o PT não desistiu, por exemplo, de ter o Lula em 2018. E a burguesia já não quer mais saber do PT. E a burguesia já não quer mais saber do PT por uma razão. Eles querem que o PT administre, mantenha o ajuste, se desgaste bem desgastado, até 2018. Mas eles não precisam mais do PT. O PT já não tem mais a utilidade que teve durante muito tempo, que era a utilidade de um partido que tinha capacidade de evitar os levantes de junho de 2013, de evitar greves explosivas como a que ocorreu no Paraná. Vocês viram que no Paraná foi um grevaço no Paraná. A Luciana esteve lá no dia 1º de maio e era uma mobilização. O PT não consegue mais evitar isso. O PT não consegue nem evitar mais greve nas montadoras. Eles sempre conseguiram evitar greve nas montadoras. Então, essa falta de capacidade do PT de controlar o movimento de massas, combinado com o gerenciamento do PT da economia, que é um gerenciamento que eles acham que não é o mais eficaz, eles já basta de PT, já não precisam mais. Agora vamos... Então, de uma certa forma, se cumpriu o que o Delfim Neto e o Sarney diziam, que era o objetivo da aliança deles com o PT, porque você sabe que o Sarney, desde 2013, apoiou o PT, e o Delfim Neto também. Tanto o Delfim e esses dois nunca foram gente de centro, né?
Delfim Neto, ministro da ditadura, e o Sarney, um cara que passou a vida, é um coronel do Maranhão, e passou a vida governo. Isso coloca uma situação nova. Por quê? Porque o fato de nós termos começado desde cedo, pessoal, permite que nós tenhamos uma grande chance, que é a chance de ter um polo de esquerda que consiga ser uma referência e organizar de modo alternativo as pessoas que queiram seguir defendendo as bandeiras de esquerda e os trabalhadores que lutem pelos seus direitos, ainda pela esquerda, mas numa opção diferente que é a opção do PT. Isso é uma batalha que está posta ainda. De uma certa forma, o que nós temos comparado é que esse colapso do PT, digamos assim, essa falência do PT, ela tem um pouco do que foi a queda do muro de Berlim para o mundo. Porque caiu o stalinismo e a ideia de alternativa ao capitalismo desabou com a queda do stalinismo, porque não tinha outro modelo. Eu, por exemplo, que nunca achei o stalinismo um modelo a seguir, e sempre fui crítico à burocracia soviética do leste europeu, sou obrigado igual a reconhecer que o debacle dessa burocracia, ao invés de surgir uma alternativa pela esquerda, o que ocorreu foi a restauração do capitalismo e a esquerda ficou fragmentada no mundo inteiro. E essa fragmentação a gente sente até hoje. Nós temos o desafio de evitar essa fragmentação no Brasil e de fazer com que haja um polo de esquerda. O pessoal conseguiu acumular uma determinada força para tentar lutar por isso. Isso não está certo, mas é uma luta que nós estamos otimistas. E nós estamos otimistas porque o pessoal tem dado sinal, tem dado vários sinais de fortalecimento. O fortalecimento em 2012, quando o Marcelo Freixo, que foi o candidato a prefeito do pessoal, teve 30% dos votos. O fortalecimento de conseguir, agora nessas eleições presidenciais, a Luciana foi muito forte, e nós tivemos candidatos a governos que nas capitais tiveram grandes votações. Então nós estamos nessa briga para poder afirmar uma alternativa. Eu acho que aqui em Caxias, eu não sei, eu já vou completar meia hora falando, eu quero abrir para a fala de vocês, mas aqui em Caxias, de uma certa forma, eu acho que se visualiza que Caxias desde o início esteve na construção do pessoal, mas Caxias também sofreu a fraqueza do pessoal. Caxias também sofreu a fraqueza do pessoal. É uma contradição que nós temos, porque em Caxias nós somos mais fracos do que nós já temos a obrigação de ser mais fortes do que nós somos. Essa é a contradição. O espaço para nós aqui, a possibilidade de construir um polo aqui, já é superior ao que nós temos instalado. Então, nós temos que avançar em Caxias. Nunca foi fácil avançar em Caxias, porque Caxias ADS sempre foi muito forte. Não é à toa que o Pepe Vargas era uma das figuras que o PT promoveu para ser ministro da Dilma, articulador político da Dilma, terminou como terminou por conta dessas contradições que tem. Mas também Caxias sempre teve o PCdoB forte. É onde o PCdoB tem mais força no Estado. Bem, o PCdoB é mais esperto, inclusive, que o PT para atuar. Atua no movimento estudantil, eles têm um trabalho histórico, os metalúrgicos. Então o PT e o PCdoB sempre foram um tipo de contenção para o nosso crescimento. Mas eles estão mais em crise do que antes. Eles estão numa situação pior do que antes. Não é que eles estejam liquidados em Caxias, eu não acho que seja assim. Mas não é mais a mesma coisa. Se há um esgotamento geral do PT, esse esgotamento também vale para o PCdoB, significa que tem um espaço maior para nós. Nós temos que explorar esse espaço. E nós aqui em Caxias, quando cheguei, vi que tem vários companheiros aqui que quando nós começamos, eram muito novos. Abnegados, mas novos. Era tudo de 20 anos. Os mais velhos aí tinham 22. Eu acho 23, estou exagerando. Mas o Gerson, o Daniel, os companheiros, o Clodoaldo, nós tínhamos todos os companheiros, o Aguinaldo, que já são antigos, já fazem política há muito tempo, mas quando começaram a fazer política eram tremendamente novos e faziam política em condições tremendamente difíceis. Achavam que a situação era mais fácil. Nós achávamos que a situação era mais fácil, mas não era. Agora nós estamos numa situação muito melhor, porque o espaço é muito maior para nós, o pessoal está muito mais instalado. Quem sabe o que era a Luciana 10 anos atrás e o que é a Luciana hoje? A Luciana vai em qualquer lugar do país e a Luciana é uma referência. A Luciana, se hoje tivesse eleições de novo, a Luciana teria 1.600.000 votos. Se tivesse eleição, triplicaria no mínimo a votação de imediato. A Luciana é um polo de aglutinação
de muita gente no país. E nós estamos vendo um deslocamento de gente para o PSOL. Agora é óbvio que nós temos muito trabalho. É um trabalho, por um lado, em alguns lugares, de sair da marginalidade. Em outros lugares, evitar que o pessoal caia no oportunismo. Então as tarefas não são as mesmas em todos os lugares. Há lugares em que o pessoal, por exemplo, tem muita facilidade eleitoral, tem mais facilidade eleitoral, que é preciso tentar barrar as posições oportunistas. Que acham que o pessoal é uma legenda eleitoral, o cara entra no pessoal para ser vereador, porque o partido é um partido que está com a sigla mais ou menos bonitinha, não está manchada, e acha que aqui é lugar para fazer carreira política. Nós temos que ter candidaturas a vereador. Em alguns lugares nós temos que explorar essa possibilidade para fazer o partido crescer, alavancar o partido. Mas nós temos que ter esse duplo cuidado. Lutar contra a marginalidade e lutar contra o oportunismo. Eu acho que em Caxias, o grande desafio ainda é lutar contra a marginalidade. Ou seja, nós temos que romper a marginalidade em Caxias. Mas eu também acho que para nós conseguir romper a marginalidade em Caxias, a nossa política não pode ser oportunista. Porque oportunistas já tem na política de Caxias. O pessoal não precisa existir para ser um projeto oportunista. O pessoal só tem sentido de existir se for para ser um polo de luta. Para ser um polo que participa de eleições, disputa a eleição, mas também organiza o processo de mobilização. Aqui não vai ser fácil, porque tem esses problemas. Nossa inserção sindical ainda é pequena. Mas nós temos que começar e aí ver como é que a gente vai se construindo nessa combinação de luta popular, de luta sindical, de luta estudantil e na luta eleitoral. Porque a luta eleitoral nós temos que nos preparar. Se nós atuamos melhor, eu acho que a nossa última atuação podia ter sido melhor. Essa é a minha avaliação. Eu não sei qual é a avaliação de vocês. Eu acho que a última disputa que nós tivemos em Caxias, embora as condições não fossem fáceis, nós poderíamos ter tido um resultado melhor. Não é um problema de resultado eleitoral, não é um problema de número de votos. É um problema de discurso, de perfil político. Porque se nós melhoramos o perfil político em Caxias, eu acho que nós vamos avançar muito. Eu acho que o desafio que está posto é esse. Fazer com que nesse Congresso agora, nós afirme uma linha clara que tenha uma certa sintonia com o discurso que a Luciana fez em nível nacional. Eu acho que o desafio está posto. Eu estou com muita confiança de que nós, a partir dessa reunião e do esforço que vocês estão fazendo, o Francisco nisso é um quadro que já da outra vez, inclusive, teve uma política para que tu fosse um candidato na eleição da prefeitura. Eu acho que nós precisamos acertar o passo dessa vez para realmente fazer com que Caxias avance. Nós não podemos ter um partido numa cidade da importância de Caxias, que é a segunda cidade do estado. Nós queremos avançar nisso. E no plano estadual, a nossa linha é de maior unidade possível com todos, só para que você saiba. Nós, por exemplo, tivemos muitas lutas internas no PSOL, com os dirigentes do PSOL de Viamão, com o Robert Guess, que é o vice-presidente, tem muita luta interna. Essas lutas internas estão muito resolvidas, ao contrário, nós estamos trabalhando juntos, com o Robert Guess, com os companheiros de Viamão. Há uma unidade muito grande no PSOL estadual, muito grande. E nós queremos fazer com que essa unidade também desça para Caxias, mas a partir de uma linha mais clara de enfrentamento contra a burguesia e contra os governos. É isso para começar.